Aleluia! O Senhor é bom. O Senhor é bom. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Os versículos de 1 até 28. Quantos de nós aqui tem medo? Medo de alguma coisa que pode acontecer, medo das coisas não dar certo, medo de alguma coisa ruim acontecer com a gente, com a nossa família, medo de perder o emprego, medo de não passar naquilo que tem que fazer, não corresponder com aquilo que está sendo cobrado, medo de alguém que esteja nos afrontando, medo de alguém que esteja nos oprimindo, talvez. Um medo, um medo. Quantos de nós tem medo no nosso dia a dia, que a gente tem medo? Medo, às vezes, de andar na rua. Nós estamos vivendo num país que é muito perigoso, muito violento, onde as pessoas estão atacando e agredindo umas às outras, às vezes sem motivo nenhum, às vezes por muito pouco. Às vezes por um celular a gente vê pessoas sendo agredidas, às vezes por R$ 10, R$ 20 as pessoas se agridem. A gente tem vivido tempos em que a gente tem tido muito medo, andado com muito medo, medo das coisas, medo de doença, medo de faltar as coisas, medo da comida que vai ficar muito cara, da conta que a gente paga todo mês, se a gente vai dar conta de pagar. Constantemente tem esse sentimento de medo na nossa vida. E esse texto que eu quero ler com vocês, esse texto do livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, versículos de 1 a 28, ele nos mostra a história de um rei, o rei Josafá, que ele estava sendo oprimido pelos seus inimigos. Ele estava sendo... Ele era um rei que fez tudo, ele fez tudo certo, como Deus queria. Ele adorava a Deus, ele levava o povo a adorar a Deus, ele fez com que o povo parasse de idolatrar outros ídolos, outros deuses, parasse de adorar outros deuses. Ele foi fazendo tudo conforme Deus queria. Mas ele começou a ser oprimido, ele começou a ser maltratado, ameaçado pelos povos moabitas e pelos povos amonitas. Então, os moabitas, os amonitas se juntaram com os meunitas e eles entraram em guerra contra o rei Josafá. E a palavra de Deus nos diz assim: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isso é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus?
Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita, e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pelas subidas de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos.
entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, e ao som de liras e harpas e cornetas louvavam a Deus. Eu queria ler o versículo 22, colocando aqui algumas coisas. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra... Aí você vai colocar aí a sua dificuldade, o seu medo. O Senhor preparou emboscadas contra a prova do Detran. O Senhor preparou emboscadas contra a perda de emprego. O Senhor preparou emboscadas contra a falta de coisas dentro de casa, a escassez de dinheiro para pagar contas. O Senhor preparou emboscadas contra as doenças que estão vindo contra nós. O Senhor preparou emboscadas contra tudo aquilo que nos está oprimindo. E eles foram derrotados. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos nesse texto 5 princípios, 5 coisas que o rei Josafá fez, que tirou ele do medo, que expulsou o medo que estava nele. Nós vemos aqui 5 coisas que Deus nos ensina que nós devemos fazer quando nós estamos com medo de alguma situação que nós estamos passando. Nós vemos aqui, por exemplo, no capítulo 20, versículo 3, nós vemos assim, ele diz assim: Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Quando nós estamos com medo, a primeira coisa que nós devemos fazer é confessar o nosso medo ao Senhor e pedir socorro àquele que pode nos ajudar. Não é pedir socorro a homens, não é pedir socorro a pessoas, não é pedir socorro a qualquer outra, é pedir socorro a Deus. Confessar, ser sincero, chegar diante de Deus e falar: Pai, eu estou com medo dessa situação, eu não sei o que fazer. Olha, essa situação está me afrontando, eu estou com medo dela. Pai, eu estou com medo dessa prova do Detran, Pai. Eu estou com medo de não conseguir passar. Eu estou com medo de ficar nervosa no momento, ficar ansiosa, esquecer a matéria. Pai, eu preciso do teu socorro. Eu preciso da tua calma. Eu preciso da tua tranquilidade para poder fazer essa prova. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que quando nós temos medo diante de uma situação, nós devemos confessar o nosso medo e pedir socorro. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer. A segunda coisa que nós temos que fazer é lembrar das grandes coisas que Deus já fez por nós. Todas as vezes que nós estamos diante de uma situação que está nos afrontando, nos confrontando, que nós estamos diante de uma situação onde nós estamos sendo ameaçados, nós temos que lembrar as coisas que Deus já fez por nós. Os livramentos, as maravilhas, as coisas maravilhosas que Deus já fez em nossa vida. Quando Ele nos sustentou, quando Ele nos manteve de pé, quando Ele nos colocou, nos segurou pela mão. Nós vemos nos versículos 6 e 7 que Josafá ele faz justamente isso, ele relembra os grandes feitos de Deus para a nação. Os versículos 6 e 7, eles dizem assim: Josafá orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus, que governa sobre todos os reinos do mundo?
Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Josafá começa a se lembrar daquilo que Deus fez pelo povo. E nós devemos aprender com Josafá e nos lembrar, trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. A palavra de Deus, ela nos diz que quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos atribulados, quando nós estamos descrentes, desanimados, nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Aquilo que Deus já fez por nós, os livramentos que Deus já nos deu, as vezes que Deus já nos curou, as vezes que Deus já nos manteve de pé, nos sustentou. A terceira coisa que nós precisamos aprender com o rei Josafá nesse texto é ouvir com atenção as instruções que o Senhor nos dá através das pessoas que Deus manda para falar conosco. Ouvir com atenção as instruções de Deus através dos seus profetas. Sempre quando nós estamos passando por tribulações, Deus manda pessoas falar conosco. Só que muitas vezes nós não acreditamos, nós não damos o devido valor e a devida atenção. Nos versículos 14 a 17, nós vemos a palavra de Deus nos dizendo assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Deus manda o profeta falar para o rei que ele não precisa pelear, ele não precisa guerrear, ele não vai precisar lutar, porque a batalha não é dele. A batalha é de Deus. As batalhas que nós temos aqui, elas não são nossas. Deus luta as nossas batalhas, é Deus que luta as nossas guerras. A gente precisa aprender com o rei Josafá que é Deus que luta as nossas guerras. É Deus que luta as nossas batalhas. Nós não precisamos ter medo, porque Deus sempre vence as suas batalhas. O quarto princípio que nós devemos aprender aqui com o rei Josafá é que ele ajoelhou-se diante de Deus, assumindo a posição de servo, e adorou ao Senhor, demonstrando a sua confiança. Nós vemos isso no versículo 18, olha só. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Você se colocar diante de Deus numa atitude de humilhação, você se colocar diante de Deus numa atitude de servo, numa atitude submissa à vontade de Deus. Sabe, muitas vezes nós temos um problema para resolver e nós não queremos ficar por baixo, nem queremos que as pessoas achem que nós estamos com medo, e aí a gente enche o peito, bota o nariz lá em cima. Eu vou fazer, eu vou acontecer, se vier falar comigo, vai ser assim, vai ser assado, vai... Sabe? Se colocando de uma forma arrogante, se colocando de uma forma que Deus não se agrada. Ao passo de que quando a gente se coloca submisso a Deus,
Deus faz cumprir sobre a nossa vida a sua vontade. E Ele mostra o seu poder, nos libertando daquelas batalhas, fazendo com que a gente saia vitorioso daquelas batalhas. Eu gosto muito de lembrar a questão do rei Davi. Quando Davi foi enfrentar Golias, sabe? Davi não chegou diante de Golias e falou: eu vou te matar, gigante de uma figa e tal, não sei o quê. Não. Ele chegou diante de Golias e falou: Golias, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome daquele que tudo pode na minha vida, porque eu mesmo não sou nada, eu não tenho poder, eu não consigo nada. É Deus. É Deus que pode tudo na nossa vida. E quando nós tomamos essa atitude, nós estamos jogando fora o medo. Por quê? Porque quando nós confiamos que Deus tudo pode, nós não precisamos temer mais nada. E o quinto e último princípio que nós temos que aprender, nós precisamos aprender aqui nesse texto com o rei Josafá, é que o rei Josafá louvou a Deus juntamente com todo o povo, antes e depois da batalha. Antes dele entrar na batalha, antes dele ver a vitória, ele já estava louvando a Deus. Ele já estava glorificando a Deus. Ele já estava agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus iria derramar sobre a vida deles. Nós podemos ver isso lá no versículo 21 a 28. Onde a gente lê assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Todo rei, todo general, diante da batalha, nessa hora, ele estaria separando os melhores guerreiros para colocar à frente dos exércitos, para poder atacar aqueles que estavam ameaçando ele. E Josafá não. Josafá foi escolher cantores para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, para agradecer a Deus pelo livramento. Então ele escolheu, ele nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou, enquanto eles davam louvor a Deus, Deus preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Enquanto a gente está louvando, enquanto a gente está adorando, enquanto a gente está agradecendo a Deus, Deus está lutando as nossas guerras. Sim. Enquanto a gente está fazendo as coisas para Deus, Deus está fazendo as coisas para nós. A gente precisa aprender isso. Então, nessa palavra de hoje, eu quero deixar esses 5 princípios para que a gente entenda, sabe? Depois, com calma, você pega essa parte da Bíblia, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, o versículo de 1 até 28. Você pega e lê e medita sobre essa palavra, vendo nela esses 5 princípios. Primeiro, confessar seu medo ao Senhor e pedir socorro. Segundo, lembrar os grandes feitos de Deus na sua vida. Trazer à memória aquilo que pode te dar esperança.
Terceiro, ouvir com atenção as instruções que Deus nos dá através dos profetas, através das pessoas que vêm falar conosco. Quarto, ajoelhar-se diante de Deus, assumindo a posição de servo, de humilde, nos humilhando e adorar ao Senhor, demonstrando sua confiança nele. E quinto, louvar a Deus, juntamente com todos que estiverem com você, antes e depois de ter passado por aquilo que está te causando medo. Então, que essa palavra hoje venha nos ensinar a lançar fora todo medo, nos ensinar a confiar em Deus, nos ensinar a esperar em Deus, nos ensinar a receber de Deus a bênção de ter as nossas guerras lutadas por Ele e não por nós. E dessa forma nós temos certeza das nossas vitórias. Nós temos certeza de que todas as coisas vão ser supridas na nossa vida e que nós não precisamos ter medo de nada e nem de ninguém, porque o Senhor dos Exércitos está diante de nós. A palavra de Deus, ela nos diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao nosso favor, quem será contra? Ninguém pode ser contra. Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra venha nos trazer o entendimento de que nós precisamos jogar fora todo medo. Que nós podemos utilizar esses 5 princípios do rei Josafá para jogar todo o medo fora da nossa vida e permitir que Deus faça a sua obra em nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja tremendamente abençoado, que Deus esteja estendendo a sua mão sobre você, derramando sobre você o Espírito Santo, te enchendo cada vez mais com o Espírito Santo, para que você faça a diferença aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Amém? Seja uma bênção. Seja uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, que todo medo saia da sua vida. Que todo medo seja jogado fora, lançado longe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o canal, nos ajude. Nos ajude a levar essa palavra muito longe. Nos ajude a fazer com que o YouTube entenda que essa palavra é relevante, que o nosso canal tem palavras boas, relevantes e que precisam ser enviadas para todas as pessoas, em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais e permita que outras pessoas aprendam esses princípios maravilhosos e valiosos de como jogar o medo fora, de como lançar fora todo o medo. A palavra de Deus nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E Deus é amor, em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Abreijos para você! E até o próximo vídeo!